27 da pauta. Relator, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Apelação cível da 7ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, de número 016-311-939-2016. O advogado Fernando Luiz Carvalho. E o advogado Francisco Everardo Rodrigues da Rocha, da parte apelante e apelada. Da parte apelante se encontra... Da parte apelante se encontra, vamos para a parte apelada, não é isso? Ele se encontra Francisco Everardo Rodrigues Rocha, nenhum sim. Bom dia, sim, me encontro. Então, da apelante, notificar e ver se... já foi intimado pelo chat, comunicado, mas não apareceu e nem justificou. Francisco Everardo Rodrigues, o advogado da parte apelada, dispensa o relatório. Sim, Excelência. 15 minutos para sustentação. Bom dia. Bom dia, senhores desembargadores. Aqui eu represento a parte apelada, Silvio Eloy de Souza Araújo. Só um minutinho. Este processo tem segredo de justiça. Confirma, doutor? Sim. Senhora presidente... A gravação para os demais... inclusive, né? Senhora presidente, desculpe aqui, que a relatoria do eminente desembargador Raimundo Nonato, mas até de poder ver que ele é, no caso... Da parte apelada. Da parte apelada. Certamente o desembargador Nonato vai observar isso. Desembargador Nonato? Sim, porque nós não vejo... Sim, bom, fale ele, ver se ele entende melhor, você, o desembargador Raimundo Nonato. Fale. Sabe? O desembargador Raimundo Nonato. Ele é o relator. Deixa eu ver se ele se encontra. Não. Desembargador Raimundo Nonato. O doutor Paulo deve observar que, dependendo do voto, se faz desnecessária a... Não sei se ele vai falar alguma coisa. Isso, doutor Everardo. Vamos aguardar, não é? Ainda mais levando-se em conta que é um processo de segredo de justiça, poderia evitar tudo isso. Exatamente. Compreendo. Pois não, presidente? Pronto, certo. O advogado é de qual parte, presidente? Da parte apelada, ele é o apelado. Então, o recurso será conhecido e não provido. O advogado vai desistir da apresentação? No caso, como bem observado pelo doutor Paulo de Tarso, pelo conhecimento e desprovimento, não é isso? O voto provisório, até agora, sim. Não, o relator... Até agora é o do relator, falta só... Do relator. O voto provisório é só, se Vossa Excelência que dispensa, nós consultamos demais colegas, né? Certo. Pois é, no caso, eu dispenso o relatório, e em sendo o voto do relator pelo desprovimento do recurso, não se faz necessário que eu faça a sustentação. E aproveito a oportunidade aqui só para saudar aqui o desembargador Marco Willis, que foi meu contemporâneo aqui
ele como promotor e eu ainda como advogado aqui na comarca de Cascavel. Meu irmão. É um prazer revê-lo nessa posição merecida, como os demais padres. Doutor Paulo de Tarso também, que frequenta aqui a nossa cidade também, nas praias, né, doutor? Um prazer revê-los. E até mais doutor, um grande abraço. Os outros desembargadores. Muito obrigado. Até estou um pouco rouco. Não faz o desembargador relator Raimundo Nonato para o voto. Está sem áudio. Pronto, desembargador Raimundo Nonato. Está sem o áudio. Eu acho que está a voz, o sono. Está sem o áudio. Desembargador Nonato, o seu áudio estava fechado. Estava fechado o áudio. O voto é no sentido de conhecer de recurso negar provimento. Vossa Excelência, agora vamos aguardar os demais colegas. É o processo de número, qual número, desembargadora? 20, é o de número 27. É o de número uma apelação cível, o reconhecimento de solução de união estável, pedido de alimentos compensatórios, não conhecido, inovação rexal, pensão alimentícia, favor da ex-companheira, não cabimento, capacidade laborativa demonstrada, imóvel integrante do acervo de bens do casal, impossibilidade de exclusão da partilha, recurso parcialmente conhecido não provido. Acompanhe o voto do relator, desembargador Marcos Cílio para o voto. Com o relator, senhora presidente. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo. (160.160). O relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. Apelação cível da Terceira Vara Civil da Comarca de Sobral, de número 160.160. 005-026-475-2014. O advogado Francisco Jefferson Aragão. O advogado se encontra. Sim, senhora. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, sim, senhora. 15 minutos para sustentação. Senhora presidente, uma pergunta ao doutor Jefferson Aragão. Doutor Jefferson representa a parte apelada. Sim, é isso, doutor Jefferson? Doutor Jefferson, nós estamos aqui conhecendo o recurso e negando o provimento. O senhor insiste na sustentação oral? Não, senhor. O senhor está acompanhando desde o início? E pacientemente, nós agradecemos. Tá, agradeço eu pela atenção, um bom feriado a todos. Paz e saúde para as famílias. Pois não. Amém, professor também. Posso continuar? Desembargador relator Paulo de Tarso para o voto. Pois não, senhora presidente. A apelação, sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, a fundamento da ausência de interesse processual superveniente, com base no artigo 485, inciso 6 do CPC. Pugnação à assistência judiciária gratuita da recorrente. Acolhimento. Aquisição da propriedade em disputa por doação registrada em cartório em 2015, em favor dos autores. Venda do imóvel averbada em 2016 para a Associação Igreja Adventista Missionária. Nova venda do terreno em 2016 para a Imobiliária Santa Rita Limitada. Partes originais da demanda subjacente aos autos e sucessivas transferências de titularidades do bem jurídico tutelado. Abandono processual por 8 autores. Única autora remanescente, Manuela Pinto Parente. Falta de interesse processual, ônus sucumbenciais, custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Honorário advocatício que, doutor Jefferson, arbitramos 10%. Precedentes do STJ e do TJCE, eu voto pelo desprovimento do recurso, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio para o voto. Com o relator. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator.
Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Hoje nós não vamos sair daqui ainda devendo sustentação, não, né, desembargadora? Hoje nós vamos sair no horário. Vamos sair cedo hoje, desembargador Nonato. Porque tem que ser bem objetivo mesmo, porque senão a gente fica devendo. Toda vez fica devendo. De minha relatoria, agravo de instrumento da 34ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Agravo de instrumento de número 062-481-363-2024. O advogado André Vitorino Alencar Brainer se encontra? Me encontro, Martício. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Dispenso. 15 minutos para sustentação. Boa tarde, estimado desembargador. Bom dia, na verdade, né? Esse horário perto de meio-dia é confuso. Eu vou ser muito breve, na verdade, porque eu imagino que vocês já têm os seus votos, inclusive, preparados. Na verdade, o que a gente vem pleitear é uma razoabilidade em relação aos valores, tá? Esse processo, ele tem origem num acidente de trânsito, em que a pessoa, infelizmente, vem a falecer, mas, assim, foi objeto, inclusive, de processo criminal próprio, o processo foi arquivado, a pessoa que estava, não quero julgar parte da discussão de mérito, mas a pessoa, ela entra na pista, o carro não desvia a pista, então, mas tudo bem, já foi julgado, nós, inclusive, tentamos algumas vezes com a parte fazer um acordo, e a nossa questão é, 30% em cima de um servidor público que ganha 5 mil e poucos reais, é muito oneroso como uma primeira medida. Ele é servidor público, então a execução vai acontecer, a pessoa vai receber os valores, e aí o nosso pleito, né, de novo, de maneira muito, muito resumida, é que a gente possa revisar isso para um valor mais razoável, né, de modo que ele consiga pagar todas as parcelas devidamente que ali foram incumbidas pelo Poder Judiciário com legitimidade, em tempo que consegue também conviver, planejar a sua própria vida e seguir adiante. Afinal, esse tipo de situação é dolorosa também para a parte, tá? Muito nesse sentido, também não vou tomar mais tempo dos senhores. Eu agradeço desde já. Parabéns, doutor, pela sustentação. Passa aqui a leitura da proposta de ementa, direito processual civil, agravo de instrumento, penhora de 30% dos vencimentos líquidos do devedor, exceção à impenhorabilidade de verbas salariais, mitigação do artigo 833, inciso 4º do Código de Processo Civil, preservação do mínimo existencial, ausência de prova de prejuízo à subsistência do devedor, decisão mantida, recurso desprovido. A questão de discussão envolve a aplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 836, 4º do Código de Processo Civil, a possibilidade de mitigação dessa regra para penhora parcial de vencimentos em situações excepcionais, a análise de provas quanto à preservação do mínimo existencial do agravante, a regra de impenhorabilidade de salários prevista no artigo 833, inciso 4º do Código de Processo Civil, pode ser mitigada excepcionalmente para assegurar a efetividade da execução, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora parcial de verbas salariais, desde que não se comprometa o mínimo existencial. Recurso especial de número 1874 do Distrito Federal. E recurso especial número 2062, 674, São Paulo.
No caso, o agravante não apresentou provas robustas de que a penhora comprometeria sua subsistência, como detalhamento de despesas ou comprovação de insuficiência de renda. A decisão recorrida observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a penhora de 30% dos vencimentos, mantendo o montante restante como suficiente para garantir o mínimo existencial. Recurso conhecido desprovido, decisão mantida, eis como voto. Passa a palavra ao desembargador Max William para o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo, 216. 216. O advogado Ana Virgínia de Andrade Silva. Apelação civil da primeira vara civil da comarca de Barbalha. Processo de número 02002319/2022. O relator, desembargador Francisco Lucídio Queiroz Júnior. Doutora, se encontra, Ana Virgínia? Vamos. Só pode chamar só mais uma vez? Chamo. Doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, do Banco Itaú. Tá, não. A parte apelante não se encontra. Passa a palavra ao relator, desembargador Paulo de Tarso para... Não, Lucídio. Ao desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Pois não, senhora presidente. Fazer a leitura da emenda, que ficou nos seguintes termos: direito do consumidor, apelação cível, empréstimo consignado, descontos indevidos em benefício previdenciário, fraude na contratação, responsabilidade objetiva da instituição financeira, dano moral in repsa, repetição do indébito, adequação ao entendimento do STJ e a RESP. Trago o número aqui, recurso parcialmente provido, apenas para ajustar esses acréscimos decorrentes da condenação. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, em face da decisão, está em consonância com a jurisprudência do STJ. Acompanho na íntegra o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. O próximo. Hum. 222, o relator, desembargador Francisco Lucídio Queiroz, agravo de instrumento da primeira vara da comarca de Juazeiro do Norte, de número 063-401-479-2024. Advogado Sérgio Quezado Gugel e Silva, da parte agravante. Se encontra... Bom dia, excelência. Estou presente. Da parte agravante, dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispenso. 15 minutos para sustentação. Muito obrigado, excelência. De início, eu saúdo vossas excelências, desembargadores componentes dessa terceira Câmara e demais que participam dessa sessão de julgamento. A controvérsia que ora é trazida nesse recurso revela-se na negativa da tutela de urgência pleiteada por uma criança de apenas 3 anos de idade, acometida por severa alergia à proteína do leite de vaca, mediada por imunoglobulina E. Essa condição de saúde já conduziu a criança por muitas vezes a atendimentos emergenciais em decorrência de reações anafiláticas graves,
A pretensão recursal repousa sobre o pedido de cobertura de um tratamento de imunoterapia oral. É um procedimento que é reconhecido por 2 médicas, juntamos a documentação aos autos, e consagrado por resoluções, tanto do Conselho Federal de Medicina, como também por relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC. A decisão agravada, em contradita ao conjunto probatório, entendeu pela ausência de urgência e baseou-se também numa suposta falta de indicação do tratamento em consulta ao NATJUS e na inexistência de registro do tratamento na Anvisa. Esses argumentos, data vênia, eles carecem de respaldo dentro do arcabouço probatório dos autos. A respeito da urgência, é preciso dizer que consta no relatório médico a expressa informação de que o procedimento tem caráter, nesse caso, de urgência e que a sua ausência pode ocasionar a morte da agravante. Aqui não é o advogado ou uma pessoa leiga que está afirmando isso, mas uma médica habilitada e com conhecimento técnico e responsabilidade para afirmar tais coisas. No que concerne ao fundamento de que o tratamento buscado não teria comprovação científica de eficácia, é preciso dizer que a CONITEC possui relatório de 2022, concluindo pela sua eficácia, e nós juntamos esse relatório aos autos. A CONITEC, como se sabe, é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, que produz estudos técnicos para a incorporação de tecnologia ao SUS. Esse órgão é composto por membros da Anvisa, ANS, Conselho Federal de Medicina e outras entidades, tanto da sociedade civil como também do poder público. Além da CONITEC, nós mostramos que o Conselho Federal de Medicina possui resolução que disciplina essa prática terapêutica com a utilização de extratos alergênicos. E também relatamos que esse tratamento é amplamente reconhecido no cenário internacional, a exemplo de memorando já exposto pela Organização Mundial de Alergia. Em relação ao trecho da decisão agravada, de que o NATJUS inclina-se desfavoravelmente, eu devo dizer que não há nos autos nenhuma nota técnica do NATJUS que desautorize o tratamento. Na verdade, outros julgadores, não existem notas técnicas do NATJUS no processo, mas foi referido na decisão que, em consulta ao NATJUS, haveria uma inclinação pela rejeição, mas não existem notas no processo. Então, a decisão faz referência a um documento que ou não existe, ou pelo menos não está nos autos. Está bem demonstrado não apenas a eficácia desse tratamento almejado, mas também o risco concreto e iminente de morte da agravante diante da eventual ingestão acidental da substância alergênica. E é nesse contexto que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a plausibilidade do direito e o perigo da demora. E é nessa senda que roga-se pelo acolhimento até mesmo do parecer ministerial, nesse segundo grau, e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão e deferir, em caráter de urgência, a cobertura imediata do tratamento que é pleiteado pela recorrente. Eu agradeço aqui a atenção de Vossas Excelências e antecipadamente já desejo uma boa e abençoada Semana Santa. Muito obrigado, Excelências, pela atenção. Obrigada também, doutor. Parabéns pela sustentação. Ao relator desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Pois não, senhora presidente, cumprimento o doutor advogado que fez a sua sustentação de forma sintética, e eu examinei esse procedimento, né, que na verdade nós estamos tratando aqui de um agravo de instrumento, e não se pode perder de vista e nem se afastar em nenhum momento os requisitos que devem estar preenchidos para o deferimento de uma tutela no porte e na forma que é requerida. E pedindo toda a vênia ao doutor advogado, né, em que pese a possibilidade dessa criança vir a ter alguma complicação, mas daí para se trazer em nível de agravo de instrumento a necessidade desta tutela, há um afastamento bem significativo. Primeiro porque esse processo alérgico, ele é decorrente exatamente da ingestão de produtos que possa ter desencadear esse processo alérgico. E o segundo ponto também é em que pese o doutor advogado dizer que há um respaldo técnico para o deferimento, foi feita uma pesquisa, né, em relação
a ANS e a Anvisa, e pelo menos eu e a assessoria, o assessor que me acompanha nesse procedimento, nós não verificamos essa previsão. Então, nesses termos, o voto vai ser disponibilizado, o doutor advogado vai poder fazer a leitura integral. Eu trago a ementa do voto nos seguintes termos: direito civil e processual civil, agravo instrumento, plano de saúde, negativo de cobertura, tratamento de imunoterapia oral para alergia à proteína do leite de vaca, rol da ANS, inexistência de urgência demonstrada, indeferimento de tutela provisória de urgência, recurso desprovido, decisão de primeiro grau mantida. É com o voto, senhora presidente. O desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo número de pau, 71 e 72 de minha relatoria. O 71, agravo de instrumento. O agravo de instrumento de número 062-254-492-2024, da 21ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Advogada Luciana Cardim. Luciano, é Luciana aqui? Luciana se encontra? Excelência, na realidade, quem irá fazer a sustentação é Etienne Marise. Ah, não, a advogada é da parte agravante, é isso? Isso, Excelência, da seguradora. Dispensa a leitura do relatório. Dispensam. 15 minutos para a sustentação. Obrigada. Bem, bom dia, julgadores componentes da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará. Faço também meus cumprimentos à desembargadora, presidente e relatora, doutora Cleide Alves, os cumprimentos ao representante do Ministério Público, aos colegas de profissão e os funcionários do tribunal. Eu vou fazer um breve introito, serei breve, diante da quantidade de processos para serem julgados. Na realidade, trata-se de uma ação de execução, no qual a parte agravada suscita o descumprimento da obrigação de fazer, alegando que a companhia não efetuou a restituição do valor pago pelo tratamento de home care do segurado. Bem, eu vou chamar a atenção de Vossas Excelências no sentido de que, no pedido exordial, o agravado ele pede a cobertura do tratamento e o custeio do tratamento de home care indicado pelo médico assistente. E, eventualmente, na época, a restituição dos valores que tinham sido gastos ante a negativa da cobertura pela seguradora. A liminar deferida nos autos obrigou a Sul América ao custeio do tratamento de home care e essa decisão ela foi confirmada em sentença, não havendo qualquer referência, no caso de haver um reembolso integral pelo tratamento, ou ainda de que fosse obrigado a seguradora a custear o tratamento realizado em rede particular. Chamo a atenção de Vossas Excelências também para o fato de que o laudo médico acostado aos autos pela parte agravada, ela indica a necessidade da realização do tratamento através de home care, com acompanhamento de neurologista, com a realização de terapias multidisciplinares, sendo terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia, e apenas mais uma observação, que é uma aplicação de botox a cada 6 meses, em razão da espasticidade. Bem, não há nada de específico ou nada de diferencial na indicação do médico assistente. Bem, passando essa fase, o agravado, ele ingressou com a execução, indicando como valor inicial R$ 775 mil pelo tratamento realizado entre março e agosto de 2023, considerando que a companhia tinha atrasado a restituição desses valores por mais de 30 dias. Na sequência, ele vem apresentar um valor de mais de quase aproximadamente R$ 1 milhão.
Bem, a seguradora apresentou a impugnação, justificando que, na realidade, não havia ocorrido nenhum descumprimento da obrigação de fazer, ao passo que o juízo de piso, ele acolheu em parte a impugnação, apenas minorando o valor das astrentes. Contudo, excelências, não há o que se aplicar às astrentes, porque, como eu mencionei acima, na realidade, houve sim a oferta da seguradora de 3 prestadores de serviços. São eles a Global Care, o Grupo Sene e a Romedical. Essas empresas são empresas credenciadas e conhecidas com a atuação no estado do Ceará, e com a apresentação de laudos médicos e declarações de que foram na casa do segurado, que tentaram implementar o home care e houve uma negativa do genitor do segurado, sem qualquer justificativa. Ele apenas se negava em realizar a modificação da prestadora de serviço da que ele tinha escolhido para a prestadora de serviço que é credenciada à seguradora. Mas eu relembro que, como o laudo médico e as decisões não fazem menção alguma de que a seguradora é obrigada a custear o tratamento de forma integral da rede escolhida pelo segurado. Na realidade, a obrigação é de fornecimento do tratamento. E a seguradora comprova aqui que houve, sim, a oferta de 3 prestadores de serviço, sem que a parte justificasse a razão pela qual negou a oferta desses 3 prestadores, e como eu havia esclarecido, no laudo médico não há nenhuma especificação de que a assistência médica teria que ser realizada por esta empresa em específico, nem tampouco que esse tipo de terapia, como eu tinha dito antes, que seja um acompanhamento de um neurologista, uma terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, teria algo de específico ou extraordinário que não pudesse ser realizado pela rede credenciada da seguradora. Na verdade, o agravado, ele tenta induzir o juízo na questão de que há, sim, uma obrigação do reembolso integral. Bem, tratando-se de plano de saúde e havendo a oferta de rede credenciada, o certo que o segurado ele não é obrigado a aceitar a rede credenciada, mas ao escolher uma rede particular, ele deve ter o custeio através de reembolso e observando os limites da cláusula contratual. Não há obrigação nem na lei, nem no contrato, de que a seguradora faça o reembolso integral quando oferta um prestador de serviço qualificado para a realização do serviço. Então, na verdade, é uma manobra para impor à seguradora o custeio integral desse tratamento. Excelências, eu peço da Tavênia que os senhores reavaliem o caso, observem as declarações apresentadas pelas empresas mencionadas, bem como os laudos médicos apresentados pelo próprio segurado, no sentido de que não há nenhuma especificidade, nem tampouco há uma obrigatoriedade imposta, nem na liminar, nem tampouco na sentença. Muito obrigada, excelências. Parabéns, doutor, pela sustentação. Passa a leitura da ementa, Direito Processual Civil, agravo de instrumento em cumprimento de sentença, multa combinatória astraíndice, limite fixado pelo juiz de origem, proporcionalidade e razoabilidade, agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado, agravo de instrumento interposto pela seguradora em face de decisão que, ao julgar parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou parte das alegações da executada e fixou o limite da multa combinatória astraíndice em R$100 mil. A agravante alega nulidade por ausência de intimação, inexigibilidade da obrigação e desproporcionalidade da multa. Requereu redução para R$10 mil. Houve contrarrazões pelo desprovimento.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também pelo desprovimento. Há duas questões em discussão. Saber se o valor fixado para a multa combinatória é desproporcional e ensejaria sua redução, e saber se há nulidade processual por ausência de intimação da seguradora e se a obrigação fixada seria inexigível, por suposta recusa do autor em receber atendimento da rede credenciada. A multa combinatória, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, tem natureza coercitiva, voltada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. O valor fixado pelo juiz de origem, R$100.000, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, efetividade e congruência, sendo compatível com a relevância do direito à saúde envolvido. A alegação de nulidade por ausência de intimação não procede, pois a seguradora foi devidamente intimada nos autos originários. Também não prospera o argumento de que a obrigação é inexigível por inexistência de determinação expressa para custeio fora da rede. A decisão liminar é clara e houve descumprimento. A decisão está alinhada ao ordenamento jurídico e aos precedentes pertinentes. O agravo interno interposto contra a mesma decisão fica prejudicado ante a superveniência do julgamento do agravo de instrumento principal. Agravo de instrumento conhecido desprovido, agravo interno prejudicado. Eis como voto. Ao desembargador Max William para o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhor presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento ao agravo de instrumento e recurso de agravo interno prejudicado. Muito obrigada, Excelências. Bom trabalho. Bom dia para Vossa Excelência. Pedir só um intervalozinho de 5 minutos.